Gente, eu não sei se esse é o melhor momento pra fazer esse vídeo. Eu sei que o Sisu ainda nem abriu, o ProUni também ainda nem abriu, mas eu queria falar uma coisa pra vocês, que eu acredito que se eu tivesse escutado na época que eu era vestibulanda, eu teria ficado com o meu coração muito mais tranquilo e não teria me desesperado tanto. Sabe, naquela época, quando eu tinha acabado de trancar o odonto e decidi tentar medicina, eu não sabia tudo que me aguardava. Eu não sabia o tanto que eu ia sofrer nesse processo de vestibular, o tanto que eu ia chorar, o tanto que as coisas seriam difíceis pra mim. Até porque eu estudei a vida inteira em escola pública, não tive uma educação de qualidade, passei por pandemia no segundo e no terceiro ano do ensino médio. Antes da pandemia eu também não tinha tido aula nem de física, nem de química, tipo, sabe o que é nunca na vida? Foi nunca na vida mesmo. Eu tinha muita dificuldade e ao mesmo tempo eu tinha um sonho muito grande dentro do meu coração. E eu ficava tipo assim, Deus, por que as coisas precisam ser tão difíceis, né? Mas tudo bem, eu acredito, vou continuar estudando. Continuei estudando. Meu primeiro ano eu estudei sozinha, não passei, bati na trave, fiquei em 5º lugar de 2 vagas pelo vestibular tradicional da UNB. E naquele momento, ao mesmo tempo que eu fiquei triste, eu fiquei feliz, porque eu sabia que eu tinha chegado muito perto e que no ano seguinte eu poderia conseguir. Só que os planos do Senhor, eles eram muito maiores para minha vida. E se eu soubesse, gente, que eu ia sofrer, mas que quando eu entrasse, esse sofrimento, ele ia ser algo assim, insignificante, eu não teria medo de chorar, não teria medo de recomeçar depois da minha reprovação. Até porque depois que eu fui reprovada, gente, eu meio que entrei em depressão, assim, sabe? Eu fiquei uns meses um pouco triste, não tava conseguindo voltar aos meus estudos direito, achava que eu não ia passar, que eu não era capaz, mas Deus, ele sabia, né, que ele estava me moldando, que ele estava me transformando, que ele estava construindo o meu testemunho, justamente para que hoje eu estivesse aqui, para que eu pudesse ajudar vocês, né? Quantas vezes eu achei que, nossa, eu entrei em odonto, cursei um ano, perdi tempo, tipo assim, eu poderia ter tentado medicina e tal e tudo mais. Nossa, tentei medicina, não consegui, vou desistir, vou voltar para odonto. Mas Deus, ele não deixou que isso acontecesse. Ele nunca deixou com que eu me sentisse confortável lá naquele curso, porque ele sabia que eu precisava passar por tudo isso para hoje vir aqui ajudar vocês, vir aqui falar para vocês. Ele sabia também que o meu lugar não era a universidade que eu estava querendo entrar. Depois ele fez eu me apaixonar pela faculdade que eu estou hoje. E, gente, eu sou realmente muito apaixonada. Sou muito suspeita para falar da ESCS, né? Mas o que eu queria deixar pra vocês nesse vídeo é que vocês não tivessem medo de recomeçar. Até porque eu acho que um dos nossos medos em recomeçar vem justamente da gente achar que a gente é um fracasso porque a gente não conseguiu. Só que a diferença de alguém que foi aprovado pra você que ainda não foi aprovado é que essa pessoa, ela não desistiu. Ela continuou na fila. E isso foi uma coisa que me marcou muito durante a minha época de vestibular, porque um dia eu ouvi um professor falando isso, não me lembro se foi na internet, onde é que foi, no YouTube, mas ele falou, olha, o vestibular é uma fila. E você só não vai passar se você sair dessa fila, entende? E quando eu ouvi essa frase, isso virou uma chave na minha cabeça. Eu falei, é mesmo. Cara, eu consigo. Vou queimar os barcos. Sabe o que eu fiz? Antes eu só tinha trancado o meu curso. Pois eu fui lá e me desliguei da UNB, gente. Eu fui doida mesmo, eu sei. Fui doida, me desliguei e falei bem assim, eu não volto mais pra lá. Agora eu só vou entrar na faculdade de novo quando eu passar em medicina. E assim, se você olhasse pra minha vida, pra minha história, eu não tinha a mínima condição de ficar anos e anos tentando pra medicina. Mas Deus, ele sabia exatamente o que ele faria através da minha vida. Ele sabia exatamente o que ele queria me ensinar. E eu vejo que talvez se eu tivesse passado antes em medicina, eu teria desistido. Porque a faculdade, gente, ela não é nada fácil. Esse ano de 2025, que foi o meu primeiro ano, foi um ano de muito crescimento, mas foi um ano que eu apanhei demais dentro daquela faculdade. Falo assim, apanhar pra aprender a estudar, aprender o método, sabe? Mas foi um ano que eu cresci exponencialmente. É uma coisa, assim, inexplicável. E que eu só consegui ser resiliente porque eu sofri muito pra entrar, entende? Então, muitas vezes eu falei pra mim mesma, eu já sofri tanto, eu já ralei tanto, eu não vou me permitir desistir, eu não aceito. Até porque, gente, eu já tinha passado em odonto, já tinha passado direito e nutrição, que eram os cursos assim que eu tinha em mente que eu faria. Então, se eu saísse, eu ia fazer o que da vida? Só Deus sabe. E aí eu percebi, gente, Deus, ele sabe de tudo. Se eu tivesse passando esse rojão aqui sem ter passado por tudo que eu passei na época de vestibular,
eu desistiria. E olha que eu nunca fui uma menina de desistir das coisas. Mas como eu tô falando, né? Deus, ele sabe de tudo. Então não achem que vocês são fracassados por tentar recomeçar. Na verdade, vocês são muito fortes, sabe? Porque só quem já passou pela dor de uma reprovação ou pela dor de não ter conseguido algo que você se dedicou tanto, que você lutou tanto, sabe o que é esse sentimento. Sabe que você tem que tirar uma força assim, inimaginável para continuar indo atrás dos seus sonhos. E é justamente dessas pessoas que a gente precisa dentro da faculdade, seja de medicina, seja de direito, de odonto, de qualquer área, pessoas que amem aquilo que elas fazem, pessoas que resistam independentemente das dificuldades, porque olha, nós como médicos, né, como futuros médicos, nós vamos entrar ali dentro de um sistema de saúde que carece de muitas coisas, que carece de amor, que carece de instrumentos, que carece também de insumos, sabe? E a gente vai ter que se virar naquele meio. E se nós não formos resilientes o suficientes para aguentar esse processo de vestibular, como que a gente vai lidar com as dificuldades da nossa profissão? Com as dificuldades de estudar coisas muito difíceis, de analisar artigos, de fazer coisas assim que a gente se achava incapaz antes, mas que dentro da faculdade a gente descobre que a gente é capaz. Então, pensem nisso, pensem que esse processo de vestibular está construindo, né, uma armadura de diamante para que vocês enfrentem tudo dentro da profissão, dentro da faculdade, dentro da sua vida. Porque durante a vida a gente vai passar por muitas dificuldades. E a armadura de diamante, que eu falo assim, é porque diamante é uma substância muito forte, muito rígida, sabe? E a gente precisa trocar a nossa armadura, porque às vezes a gente tá usando uma armadura de metal que vai bater ali e vai amassar, mas a de diamante não acontece isso. Então, sejam resilientes, lutem pelo sonho de vocês. Vocês estão lutando, sabe, por uma vaga na faculdade, por algo que não é fácil. Então, não esperem que esse processo seja fácil também. Mas eu falo pra vocês, se vocês tiverem força pra lutar, no momento certo vocês vão ter uma colheita de bênçãos, tá? Então não desistam. Eu acredito que se tivesse alguém como eu na internet na época, falando essas coisas, eu teria confortado muito mais o meu coração. E ainda mais com tudo que tem acontecido, gente. Todo ano o Enem muda lá o jeito de corrigir a redação. E a TRI que desvaloriza. E é isso, é aquilo. Então a gente já tem que ir com a cabeça um pouco preparada pra se não der certo, sabe? Mas eu juro pra vocês que na hora que der certo, tudo vai fazer sentido. Vocês vão lembrar da época que vocês sofreram e vão pensar, nossa, nem foi tanto sofrimento assim. Sabe por quê? Porque quando você está no seu lugar, no lugar que te pertence, você brilha diferente. As coisas acontecem diferente. Então lá na UNB eu era muito feliz. Mas não como eu sou agora, não como eu sou hoje. Dentro de uma profissão que eu sempre sonhei, mas que por muito tempo eu desisti porque eu não me achei capaz, sabe? Então eu falo do fundo do meu coração, não desistam. Eu sei que é difícil se levantar, eu sei que é difícil estudar, mas vão, gente. Sabe, é só assim que vocês vão mudar a vida de vocês, mudar a condição da família de vocês. Vai ver que você é capaz de realizar uma coisa grande. E eu acredito que vocês são, entendem? Então pense nisso, o estudo, ele nunca é em vão. O conhecimento, ele vai agregando tanto na nossa vida e ele é uma coisa que ninguém consegue tirar da gente. A gente vai perder pessoas que nós amamos, os nossos bens materiais, eles vão se deteriorar, sabe? Mas o conhecimento que você construiu, que você fundamentou, ele fica aí e ele vai te ajudar, inclusive, a sair desses momentos de tristeza, desses momentos de angústias que são inerentes à nossa vida. Não tem nenhum ser humano que nunca tenha sofrido, né? Então eu falo pra vocês, não desistam, a sua hora vai chegar, se você tiver paciência de esperar. Tudo bem? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui o que vocês acharam. E não esqueçam de me seguir lá no Instagram, @futuradoutoradani_. No TikTok também vou deixar o link aqui na descrição. E comentar o que vocês acharam desse vídeo, deixar o like de vocês. E saibam que eu estou torcendo muito mesmo por cada um de vocês. Eu oro pelos meus seguidores, eu oro para as pessoas que são inscritas no canal, para que elas consigam alcançar o sonho delas, né? Porque eu sei que não é fácil. Então saibam que tem alguém aqui que tá torcendo por vocês.